Se você tem o processo civil, vai ser influenciado por Portugal no Brasil. Aí nós já migramos da Europa para o Brasil, nós estamos falando da Europa para o Brasil, mas é porque esse período aí é um período concomitante, né? Onde você tem aí Portugal dominando o Brasil e Portugal tendo referência no mundo. Portugal traz o código, né, o regulamento 737, né, que nós chamamos de Código Comercial. Esse regulamento já traz aí princípio, os princípios processuais. Só que cada estado da federação tinha um Código de Processo Civil. Em 1934, né, os atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 1934 previa um projeto de Código de Processo Civil, que isso só veio ser elaborado no anteprojeto do professor Alfredo Buzaide, lá em 1964, foi substituído pelo José Frederico Marques, que transformou a Lei 5.869 de 73 no Código de Processo Civil, né, que veio ser substituído pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, a primeira coisa que você tem que entender no processo civil é se o processo civil ele é público ou ele é privado. Então, né, você tem aí o processo, ele é público, porque ele é obrigatório, inafastável, tá certo? E ele é dividido para um processo de aprendizagem, mas ele vai ter as suas fases todas públicas, obrigatórias, né? E como o nosso país é um país continental, se o indivíduo vai advogar lá na São Paulo, ele vai advogar no processo civil unificado. Se ele for advogar no Piauí, é a mesma coisa. Se ele for advogar no Maranhão, a mesma coisa. Se ele vai para o Rio de Janeiro, a mesma coisa. Tá bom? Então, por isso que o processo civil é público e ele unifica os procedimentos. Ele unifica os procedimentos. Por quê? Porque ele vai transformar tanto as regras como os princípios em um ordenamento viável para dirimir um conflito. Então você tem aí, para a gente melhorar o nosso processo de aprendizagem, as fontes do direito processual. Quais são as fontes das normas processuais? A primeira coisa que tem que estudar é a Constituição. Porque na Constituição você tem o quê? Você tem lá os princípios norteadores do processo civil. Um dos princípios mais importantes, o devido processo legal, due process of law, que eles chamam. Princípio norte-americano, devido processo legal, juiz imparcial, juiz competente. O Moro agora foi declarado suspeito, porque ele não foi imparcial. E nem era competente. O ministro Fachin foi tirar a competência dele. Então você tem aí o Código. Depois da Constituição, você tem que estudar o Código de Processo Civil. Mas se você vai morar no Maranhão, você vai ter que estudar a Lei de Organização Judiciária do Maranhão. E se você vai advogar no TJ do Maranhão, você vai ter que estudar o regimento interno do Tribunal de Justiça do Maranhão. Beleza? Não esqueça disso. Porque você vai ter que estudar... Eu quero fazer um concurso para o TJ do Pará. Você vai ter que estudar a Constituição, o Código de Processo Civil, a Lei de Organização Judiciária do Pará e o regimento interno do Pará. Para você fazer a prova do conhecimento específico. Entendeu? Então não tem como você fugir disso aí não. Só que você vai ter a fonte do direito constitucional lá no Poder Judiciário. Lá no capítulo 3, título 4, que trata do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário ali traz a estrutura do Poder Judiciário para você entender o processo civil. Onde eu vou protocolar o processo? Ali é a competência. Compete o STF, 102. Compete o STJ, 105. Compete a Justiça Federal, 109. Compete os tribunais estaduais, 108. Lá tem a competência e tem, porque você tem lá na Constituição tanto a competência como os princípios da função jurisdicional. Tá certo? Os princípios. O princípio do acesso ao Poder Judiciário, os deveres dos juízes, o acesso às partes. Tá bom? Então, é importante compreender como funciona o processo. Então, aí você fica mais tranquilo para você advogar, para você virar um cidadão participativo, entender como é que a vida funciona na justiça. Juiz não dá parecer, juiz dá sentença.
Ministério Público dá parecer, Ministério Público não dá sentença. O processo tem a fase instrutória, a fase probatória, a fase decisória, a fase recursal, tá bom? Tem a fase processual. Só que o processo ele é feito de princípios e regras. Então nós temos aí a interpretação da norma processual.